Trump ganhou a eleição. Como isso pode impactar no mercado de real estate? Quais são as propostas do governo dele, pelo menos as que ele falou que faria, que implementaria nesses 4 anos? Também vou comentar um pouquinho qual a diferença da visão dele e da Kamala. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible. Bom, esse é um bom primeiro ponto. Enquanto a Kamala estava muito mais focada em dar mais auxílio aos compradores de primeira viagem, o Trump aposta fortemente na desregulamentação das agências e redução da burocracia. Vamos falar sobre algumas das propostas. A primeira é o aumento da oferta de habitação, ou seja, a gente chama isso aqui de housing supply. Não é surpresa para ninguém que, principalmente no estado da Flórida, nós não temos tantas casas no mercado para o número de pessoas que querem comprar. Principalmente essas casas que começam num preço mais inferior, mais barato. Para melhorar a situação, uma das propostas foi cortar burocracias e facilitar permissões de zoneamento. Além disso, ele também pretende designar algumas terras federais para construções de mais residências. Isso, algumas pessoas foram contra, principalmente aqui no estado da Flórida, porque nós temos muitos parques nacionais. Outra coisa que ele planeja é aumentar as tarifas de importações para 10% e para produtos chineses para até 60%. Isso dificultaria um pouco a indústria da construção, principalmente por causa do aço. E no final sairia mais caro para um desenvolvedor fazer todo o projeto. E claro, esse preço seria repassado para o cliente final. Outro tópico que foi muito discutido em ambas as campanhas foi sobre a imigração ilegal e como isso afeta o nosso mercado de real estate. Segundo Trump, ele quer começar a reduzir o número de pessoas ilegais que podem comprar casas aqui nos Estados Unidos. Porque sim, se você é uma pessoa sem status ilegal aqui, você consegue dar entrada no financiamento. E ele quer banir essa possibilidade. E além disso, ele também quer aumentar o nível de deportação em massa, porque segundo ele, isso também reduziria essa demanda por moradia. E segundo um economista que trabalha para Realtor.com, isso a curto prazo podia afetar a nossa oferta de mão de obra no país. Porque vocês sabem, a deportação em massa poderia retirar do mercado de trabalho 1,5 milhão de trabalhadores ilegais. Mas eu, sinceramente, não sei se isso de fato vai acontecer, porque isso me parece mais com um slogan de campanha política. Afinal, o Trump está severamente, os negócios dele giram em torno de real estate. E ele sabe, sim, as consequências que isso poderia gerar. Quanto à assistência de compradores de primeira viagem, porque isso também foi um tópico muito importante discutido, ele não deu muitos detalhes, mas falou que ele iria trabalhar em incentivos fiscais. Vamos aguardar os próximos capítulos. O próximo tópico é a habitação rural versus urbana. Enquanto a sua concorrente batia na tecla em relação ao zoneamento, não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos não é permitido você, por exemplo, construir uma townhouse onde você quer ou uma single family. Você precisa estar dentro do código daquela cidade. Enquanto o Trump era contra. E eu vou explicar o porquê. O Trump se opôs à construção de moradias de alta densidade, como apartamentos, por exemplo, em áreas residenciais, buscando proteger os seus subúrbios e também os preços das casas e aluguéis. Porque, claro, à medida que a gente tem mais apartamentos, isso pode afetar diretamente o mercado local. E agora um assunto que eu sei que você também está esperando. Taxas de juros. Bem, segundo o Trump, ele pretende chegar a 3%. Como ele vai conseguir isso? Também não sei. As taxas de juros aqui nos Estados Unidos, elas são controladas pela Reserva Federal. Então eu realmente não sei como ele vai impactar essa nuance aí. Mas eu estou na torcida, viu? Outra medida que ele expressou o desejo de cumprir foi a redução do imposto corporativo. Atualmente está 21%, passaria para 15%. Isso seria maravilhoso, principalmente para os pequenos e grandes empresários que trabalham nesse mercado de real estate. Isso estimularia a atividade de mercado e permitiria também mais investimento. E o nome do jogo para ele é privatização. Segundo ele, ele tem um desejo ambicioso de privatizar 2 agências federais. Para quem não sabe, essas são as 2 agências responsáveis por controlar os empréstimos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Em teoria, a privatização aumentaria a concorrência, reduziria a burocracia e também agitaria esses atrasos que podem ter no processo hipotecário. Mas isso também aumentaria o risco. Será que isso daria certo? E aí, o que vocês acharam dessas propostas de governo? Eu tô super ansiosa, principalmente por conta da taxa de juros. Imagina se chega a 3% novamente. Realmente, essa redução da taxa de juros
movimentaria o mercado, porque muitas pessoas não conseguem comprar, não só porque eles são compradores de primeira viagem e pelo preço do imóvel em si, mas sim porque os juros realmente estão muito mais alto do que eles estão acostumados e impossibilita certas pessoas a sequer considerar a entrada no mercado. O que vocês acham? Deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acham que serão os próximos passos. Tô curiosa para saber. Tchau, tchau!